E porque o Cruzeiro, diferentemente do Botafogo, não é um time que foi moldado para acelerar e para ter jogo físico. É um time de cadência, até porque tem o Matheus Pereira, tem o Matheus Henrique, que são jogadores de toque de bola, de posse. O William é um lateral muito construtor pelo lado direito. Então, a identidade do time do Cruzeiro é de circulação e de paciência. Só que o Cruzeiro, nesse momento de oscilação, passou a querer acelerar muito o jogo. E ontem pagou um preço por isso. Quando tinha 2-0, quis resolver logo aquela ansiedade e isso foge da identidade do time. Então, o Fernando Seabra tem de retomar essa excelência da posse de bola, que é algo que o time dele faz bem e é bem treinado. Mas está hesitando, até porque é um momento realmente de oscilação do Cruzeiro. Se a gente olha os últimos jogos, o desempenho do Cruzeiro tem ficado aquém. Mas, realmente, a gente exalta a classificação, muito importante para o Cruzeiro, mas precisa, em termos de jogo, voltar ao que fazia bem no momento positivo da temporada, que é ter mais calma na construção de jogo e não acelerando. Eu vou fazer uma pergunta para o Eugênio, mas antes de você, Eugênio, vou começar com o Prats. O Prats é um cara sempre muito pé no chão, não gosta de... Os dois pés no chão. Ele não gosta de muito otimismo. Por quê? Olha o caminho do Cruzeiro na Sul-Americana. Eu concordo com o Prats. Não adianta dizer, já ganhou, já está na final. Tem que jogar. Tem. Mas não é um caminho acessível. O Libertad, se passar pelo Libertad, Independiente Medellín ou Lanús. O Libertad é time de vôlei? Não, Lanús é time de handebol? Mas o Libertad tem grande tradição em competições sul-americanas? Aumentou muito, né? Abel, o Lanús é um campeão da Sul-Americana. Não, é um caminho acessível, mas eu acho que é um caminho que vai falar muito sobre o rendimento do próprio Cruzeiro. Se o Cruzeiro conseguir retomar aquele padrão que nós vimos, talvez no primeiro turno do Brasileiro, ou empate do Campeonato Brasileiro, até antes dos jogadores que chegaram ficarem à disposição do Seabra, é um time aí que a gente olha e fala o seguinte, ele é o melhor dos 4. Agora, viu? nesse momento... Viu? Por isso que eu queria ouvir o Prats. Já colocou o Cruzeiro na final. Não, isso aí isso é um erro. Você não falou que é o melhor dos 4? Não, senhor. Não caia nessa esparrela. Nada disso. Não queira tumultuar a situação. Você falou? O Cruzeiro é o quê? Não, se o Cruzeiro retomar Entre Cruzeiro, Libertad, Lanús e Medellín... Esse Cruzeiro de hoje, não. Esse Cruzeiro de hoje não passa segurança que vai à final. Você acabou de falar que é o melhor dos 4? Vai mudar? Se o Cruzeiro retomar aquele nível que teve até o meio do Brasileiro, ele é o melhor dos 4. Como time, coletivamente, o trabalho do Seabra, que era até então muito bom, eu acho que ele tem condição de retomar claro que pode. Ontem, por exemplo, a opção foi de começar com o Dineno, que empatou o jogo no Barradão, na segunda-feira. O Cruzeiro fez o primeiro tempo muito fraco, também ficou com um atleta a mais, como ficou ontem, mas não a 1 minuto de jogo. E no final do primeiro tempo, o Dineno empatou o jogo, né, com bolas pelo alto. Começou o Dineno, começou o Lautaro Dias, que participa do primeiro gol ao pressionar e retomar a bola. O Cruzeiro tem condição de apresentar o que já apresentou, mas nesse momento é um momento de grande classificação ontem, mas de instabilidade em relação a nível de jogo. Diga, viu, Eugênio Leal? Você está olhando para mim de um jeito que me assustou. Faltou você falar assim, análise. Não, agora vem você. Análise do Prats. Abel, vamos lá. Esse time do Cruzeiro é um time, enquanto time coletivo, né, é jovem. Ele está sendo montado... pensei que você está falando jovem de idade. Jovem eu já ia falar para equipe. Cássio. Não, enquanto equipe. É uma equipe que acabou de receber reforços. É uma equipe que no início do ano recebeu alguns nomes. Sim. No meio do ano agora recebeu outros. E não tem ainda um histórico de disputas. Outro dia ganhou do Botafogo de 3-0. Foi mesmo. Sim, Abel, Esse um grande jogo assim, o time vinha fazendo uma boa campanha no Brasileiro, deu uma oscilada, mas eu tô falando, é diferente de você pegar um time que tá jogando junto, sabe? Que tá acostumado, que já tem um histórico junto, claro, todo time tem uma troca de um ou outro, mas, por exemplo, o Fluminense, a base do time vem do ano passado, foi campeã da Libertadores, então os jogadores já confiam uns nos outros, já tem os seus líderes estabelecidos, já tem uma maneira de se posicionar. Então, quando o Fluminense precisa da troca de passes, já sabe a quem recorrer, já sabe quais são os caminhos. Esse é um Cruzeiro recente, é um Cruzeiro que está se montando enquanto equipe. Que está se moldando durante a competição. Diga, Eugênio, ainda assim, contra a Libertad... Eu vou continuar falando aqui o que eu estou querendo explicar. Não se perca. Você está querendo... Você está querendo... Durante o jogo com o Boca Juniors, muita instabilidade coletiva.
faltou ali uma mentalidade de time para entender o jogo. Ele tecnicamente é superior ao Boca, jogava em casa, com um jogador a mais desde o primeiro minuto e sofreu muito mais do que deveria. Quem era o adversário? Era o Boca, Qual é o próximo? é o Libertad. Continue. O Cruzeiro, ele entrou... Deveria ter entrado. Sim. O Boca, fora de casa, perdendo por 2-0, com um homem a menos, foi buscar um gol no final do primeiro tempo. Isso é o quê? Cabeça, concentração, experiência de um time que está acostumado a lidar com a adversidade. Passou, aprendeu, ganhou experiência e agora tem o Libertad. Passou, mas poderia O senhor não está ter muito passado. pessimista, quero ouvir o senhor. Passou, mas no sufoco, levou para os pênaltis um jogo que não era para ter levado para os pênaltis. Eu não vejo... além de tudo, tem um técnico inexperiente. Copa Internacional, não é o caso, não é Libertadores, é Sul-Americana, mas Copa exige um amadurecimento coletivo que o Cruzeiro ainda não alcançou. Ele pode vir a alcançar durante essa competição, também acho. mas normalmente isso é um processo. Os times vão ganhando isso, disputando a competição 1, 2, 3 vezes. Ano que vem, por exemplo, a Sul-Americana tem uma característica que é a seguinte: o time que vai bem na Sul-Americana, muitas vezes no ano seguinte ou no outro, vai bem na Libertadores. Tá. Porque ela é uma preparação. São times que estão, no caso do Cruzeiro, estão resgatando uma trajetória. E isso dificilmente acontece de forma rata. Então a gente olha para os adversários, o Boca era inferior tecnicamente ao Cruzeiro. Levou para os pênaltis. O Libertad é inferior tecnicamente, mas é um time que está mais jogado. É um time que joga junto há mais tempo. Não pense que vai ser molezinha. O Lanús, eu acho que o Lanús passa pelo Independente Medellín, acabou de passar por cima da LDU sem dó nem piedade. Não é adversário fácil. Então, essa história de achar que o Cruzeiro já está na final... Não, isso é... Ele tem a possibilidade de ter... Zica Gostei, reversa. eu estou gostando porque você não entrou no... Que o Prates falou, é o melhor dos 4. Não, senhor. Boa, Eugênio. mas Boa, não, Eugênio. senhor. Toca aqui, Eugênio. Mas eu... Não, Você está provocando, Abel. Provocador, não é nada. O Eugênio citou o Seabra, né? E até realmente um técnico que está começando sua trajetória agora. Só que o Cruzeiro tem um histórico muito interessante com técnicos que não têm tanto lastro, mas conseguem bons resultados. E a gente lembra da última vez que chegou à final da Libertadores, sob o comando do Adilson Batista. O Adilson Batista ali também começando sua carreira como técnico. E foi bicampeão brasileiro com Marcelo Oliveira. Viu, que Eugênio? também não tinha... Chegou à final e não teve a cabeça para ganhar a final. Né? Não, mas ali era um time do Cruzeiro... Ali foi a grande comprovação do que eu estou falando aqui. De ter cabeça, ter personalidade para aqueles passa momentos. muito menos pelo técnico, Eugênio. Sim. Passa também pelo técnico. Mas por cima, Ganhou o primeiro jogo fora. Passa também pelo... Não, empatou fora, saiu na frente de casa e deixou virar. Mas vou te contar, até em relação a isso, concordo com você, Eugênio, amadurecer, o time ganhar uma casca para jogar o mata-mata, que tem uma outra conotação em relação a pontos corridos. Mas acho que até ontem também, as cobranças de pênaltis do Cruzeiro muito competentes. Sim, foi bem. Enfrentaram um Foi bem. tapa-penales. Nos O pênaltis Romero foi aí é bem. o tapa-penales da América do Sul ano passado. Tapa-penales? Ele levou o time para a Mas final o da Cássio também não pegou Libertadores. nenhum. Não pegou nada. Ele levou o Que Boca também é um pra final. tapa-penales. Mais menos. Ele levou Não, para a sempre final o foi. Boca Juniors. Não, o Boca foi para a final no passado muito por causa do Mas Romero. o Cássio também já Ele levou o garantiu Corinthians empate, muitas agora pode vezes. deixar o goleiro vai defender. O Corinthians e tal. classificou muitas Sim. vezes com o Cássio. Mas ontem as cobranças muito boas do Cruzeiro, muito boas E as do Boca, a exceção do Merentiel também. também. Gostei das duas análises. Do Prates, dizendo que é o melhor dos 4. Ele tem razão. E da sua, apesar do seu enorme pessimismo, Não, realismo. você... Ontem o Cruzeiro não soube matar o jogo. Não soube mesmo. Não soube, correu riscos até o final, que não Importante é que deveria ter corrido. classificou. Tem razão. Tá muito amargo. Hoje é sexta-feira, Marco, amigo. Abel, Resultadista, Abel, você. eu tenho que olhar para o que aconteceu em campo. É verdade. Eu não posso olhar o resultado e, que lindo, que maravilhoso. Ele tinha condição e não soube conduzir o jogo para ganhar independente dos pênaltis. Vamos ver se os amigos e amigas, fãs de esportes, têm alguma opinião diferente? O cruzeirense hoje está feliz da vida. Será? Né? É um perigo grande. Vamos ver Hoje quem aparece aqui. Vamos Euforia lá. total. Lembrando que você participa, assim como o Tadeu, lá na hashtag F360BR. Sempre com educação, sem xingamentos, né? Sem palavras de baixo escalão, como diria outro. Bom dia, Tadeu. Resgata um pouco pela atitude do Cruzeiro ontem
o torcedor tem que se orgulhar do time. Mas se fosse 11-11, talvez seria diferente esse desfecho. Melhorando o time, o Cruzeiro tem grandes chances de chegar na final. Viu, Eugênio? Obrigado, Tadeu. Tem que melhorar, ele falou. César, bom dia. O Cruzeiro entrou para a história ontem porque eliminou um monstro do futebol sul-americano, que é o Boca Juniors. A Raposa mandou muito bem na decisão por pênaltis. Como disse Rafael Prats, o tático. Uma final que eu quero ver na Copa Sul-Americana seria Furacão e Raposa. Seria bonito. Muito obrigado pela mensagem, César, o camisa 9. Já vamos para Bolívia agora? Ah, logo depois do intervalo, dá tempo então de pegar um tubinho de oxigênio e tal, aquele chazinho bonito e